Hi guys, today I'm here to teach you the subjunctive form. It is not a difficult thing to learn. I think the thing it requires most is flexibility and leave behind this idea. How do I say that in Portuguese? Então, para aprender o subjuntivo, o mais importante, ele não é complicado, ele não é, mas a gente tem que abandonar um pouco, se separar dessa ideia. Como é que é em português? Mas em português isso é o quê? O subjuntivo em português é bem mais complicado. So, let's, okay? Stay with me. This is English. One thing that I want you to follow is that this grammar is related to lesson 4. So this is something we did already on lesson 4. We used this in our conversations, and now we are going to consolidate it. And I will also correct some of the exercises. But before correcting that, I wanted to show you how subjunctive works, okay? So the first thing you have to know, you have to learn, before we go on, I want to tell you, I will speak a little bit of Portuguese in this video because subjunctive is not difficult, but it's sometimes a little confusing. So maybe you will find it better that I speak more Portuguese. Not always, but sometimes, okay? So the subjunctive is a cousin of the infinitive, of the past participle, of the gerund. Ele é um primo do infinitivo, do gerúndio, ele é do particípio passado, ele é uma forma verbal. English doesn't change verbs as much. So we don't have all these changes we have in Portuguese. It's pago, pagar, paguei. So we don't have all these changes. We have one verb, and many times the same verb, the same spelling, the same form will be used in different ways, okay? For example, we have subjunctive and bare infinitive. They are the same, but they are used in different ways. A gente tem o subjunctive, que é o caso subjuntivo, e tem o bare infinitive, que é como se fosse o infinitivo descalço, que é quando a gente usa o infinitivo sem o to, e eles são o mesmo verbo. O subjunctive e o bare infinitive são iguais, mas a modo de empregá-los é diferente, a ideia por trás deles é diferente. Por isso que eu falei que a gente tem que se desligar um pouco do português, ok? So here we go. Subjunctive forms of the verbs are normally used to talk about something we desire, something we want, or we imagine. So you can use subjunctive here, as I say here in the slide, for something you want to happen, you anticipate will happen, or you will imagine happening, okay? Antes que eu... A teacher está falando errado, porque aqui está com S e ela falou sem S. É um erro que acontece. Toda vez que eu tiver esses sujeitos aqui, somebody, anybody, everybody, que são indefinidos, eles são tratados como terceira pessoa em inglês. Então, por isso que tem esse S. Somebody wants to happen, somebody anticipates will happen, and somebody imagines will happen. Because I said you, como eu falei, you want to happen, you anticipate will happen, and you imagine happening. Okay? So be careful. This use of S in the verbs in English, they are, in my opinion, very important because nobody wants to flex the verb in the wrong way, okay? So let's see this friend of ours, the subjunctive form. They are used when I have a verb, verbs that have this idea of suggestion, recommendation, request, something you want, something you desire. So he suggests that you be present at the meeting.
Teacher, why not are? Por que eu não uso are aqui? He suggests that you are present at the meeting. Por quê? Porque esse verbo aqui, ele não está no sujeito. Esse verbo aqui está na forma de subjuntivo. Ele tem que ser usado dessa forma. Ele é como se fosse o verbo no infinitivo, agora sem o to. E o infinitivo sem o to do verbo to be é be, ok? The board recommended that he join the company. Esse verbo aqui, ele não ganha S, ele não ganha D, ele fica sempre nessa forma. And the last one, e eu acho que é onde o subjuntivo faz mais diferença e é onde os alunos às vezes se enrolam mais, na forma negativa. Como é que eu faço a negativa de um verbo se eu não posso usar auxiliar com ele? Porque a maioria das negativas em inglês são construídas com base nos auxiliares. Você tem a negativa do passado, é didn't, doesn't, duplo, presente, won't, isn't. Então, se aqui eu não uso o verbo auxiliar, como é que eu faço a negativa? Você faz a negativa usando o not, tá? Muitas pessoas têm várias dúvidas com relação a diferença entre no e not. Uma coisa que eu posso dizer é que no, uma das diferenças é que no é usado para negar substantivo e o not é usado para negar, colocar no negativo um verbo. Então, no smoking room, smoking, o verbo está com ing porque ele está na forma nominal, né? Então é uma sala de não fumante, uma sala não fumante, non-smoking room. Então aqui eu uso o no, ele está negando um substantivo. Aqui eu tenho o verbo be, tá vendo? Be. Então, se eu vou negá-lo sem ter um auxiliar, eu vou usar o not. Teacher, with what kind of verbs, with what verbs can I use this? So here I have some. You may find more. Né? Você pode encontrar mais. Teacher, qual outro? Não sei, gente, porque assim, às vezes na hora que vocês me espremem, eu não lembro. Aí, dias depois da aula, eu lembro. Falei, poxa, eu podia ter falado aqui. Eu coloquei aqui alguns que eu consegui lembrar. Pode aparecer mais. You can find more verbs. And if you do, if you have doubts, let me know and I will clear the doubts if I can. Okay? So, teacher, só com verb e that, só nesse caso você tem o sujeito, o verbo, que é um desses verbos que está listado aqui. Depois vem o that, o you. Nesse caso aqui, gente, depois do that e antes de um verbo no subjuntivo, a gente vai usar o pronome sujeito. Então, you, he, we, tá bom? E depois o verbo no subjuntivo, que é o verbo na forma base, na forma infinitiva, sem o to. Ok? Depois vem o resto da pergunta, o resto da frase. Esse que a gente fala de resto da frase é chamado de complemento, né? It's the complement, and it can be different things. It can be the place, can be an expression of time, can be an adverb of manner. So you may have different things working in this part of the sentence, okay? Clear? Well, do I use this only with verbs? No, it's possible to use it also with nouns. You have a verb, a noun, and that. How? Como? Olha aqui alguns desses substantivos, né? Command, demand, order, proposal, recommendation, request, suggestions. So, they made, tá vendo o verbo? They made a suggestion that we be early. So, they made what? A suggestion. Então, eles fizeram, they made a suggestion that we be early. He made a proposal that the company buy more land. Teacher, aqui está passado. Por que o verbo aqui está no passado? Porque este verbo aqui está na forma de subjuntivo. E subjuntivo não tem passado, não tem futuro, não tem auxiliar, não tem nada. Ele é ali a forma base, sem o to. Existem outras formas de mandar a mesma ideia e só usando o verbo, por exemplo? Sim, eu poderia dizer he proposed that the company buy more land. They suggested that we be early. Okay? So,
if here I have a verb, let me take my noting tools. If I have a verb and a noun, or if I have, like I happened before in our previous example, where I have just the verb, it makes no difference. The idea is basically the same, but these are different forms you will find. Então, as ideias aqui, gente, são basicamente as mesmas, né? Você está mandando, está entregando a mesma mensagem, usando formas, expressões, frases diferentes. Existe uma diferença de formalidade? Não necessariamente. A gente tem que lembrar que você pode, em todo o idioma, e o português acontece assim, entregar uma mesma mensagem com diferentes vocabulários, mantendo o mesmo grau de formalidade. Então, aqui não entra uma questão de formal ou menos formal. De uma forma geral, o uso do subjuntivo, ele é um pouquinho mais acadêmico, é um pouquinho mais elegante, mas não necessariamente que ele seja tão mais formal assim. A gente vai ver daqui a pouco, né, no final, uma outra forma de entregar uma ideia parecida, usando uma forma diferente, que também é correta, essa é menos formal, é muito comum, não que ela seja errada ou deselegante, ou que seja alguma forma de gíria, mas ela, né, é mais comum até na linguagem coloquial, você vai ouvir mais em filme, em série, mas não tem uma diferença de muito grande de, isso aqui é só para lugares formais. Não. Na verdade, pessoas mais educadas usam mais o subjuntivo. É uma estrutura um pouco mais longa, né? Existe um estudo que já mostra que pessoas, né, com níveis educacionais maiores costumam se expressar com mais palavras. Mas não que haja, né, certo ou errado, isso é uma questão muito de gosto e de como você se adequa, né, ao ambiente em que você está conversando, ok? Aqui é aquela outra forma, que aí você vê que aqui em cima já não é mais uso de subjuntivo, é uso de infinitivo, que aqui você não tem subjuntivo. Você colocou o to, aí você já tem infinitivo. Essa daqui é uma forma bem mais comum, não é que ela seja menos correta, não é uma gíria, ela é uma forma mais comum, né, e que as pessoas usam mais de expressar essas ideias. É uma coisa que vocês vão observar, e todo aluno, quando ele está aprendendo aqueles relative clauses, né, ela quer que eu vá ao médico. Então, esse tipo de frase em português, ela sempre pede, a gente usa muito o pronome relativo, e sem o pronome relativo, essa frase não tem sentido. Ó, ela quer que, pronome relativo, eu vá ao médico, em português. Se eu falar isso sem o que, a pessoa entende, mas fica faltando uma coisa. Ela quer, eu vá ao médico. Fica uma frase incompleta, né? A gente pode dizer assim. Em inglês, não. She wants me to go to the doctor. She wants that I go to the doctor. As duas frases são são iguais e têm a mesma função e elas vão ser entendidas da mesma forma. O fato é que a língua inglesa, ela tende a usar menos esses relativos. Tanto é que tem muitas frases em que o relativo em inglês ele pode ser omitido, enquanto que no português ele é sempre usado, né? Então, vai de gosto, vai do que você, né? Tão diferentes, às vezes você está num lugar, as pessoas falam de uma forma, mas não tem diferença de grau de correção, vamos dizer assim, ok? Então, essa daqui é uma outra forma, tá vendo? Sujeito e o verbo. Quais verbos? Which verbs? These are the verbs that use that more frequently. There are others, but I don't have that. And I made some research. I couldn't find many more, but you may find. Okay. So Jane asked me to water her plants. Jane asked me to water her plants. What if I want to put this in the negative? Eu quero dizer que a Jane me pediu para não fazer alguma coisa. A gente vai ver daqui a pouco, ok? The principal wants all students to take the vocational test. Aqui eu tenho o sujeito, o verbo, objeto. Tá vendo lá
depois do that, eu usava um pronome subjetivo. Usava I, usava we, usava they. Aqui eu já vou usar pronome do uso, pronome que a gente fala, né, oblíquo em português, em inglês é objetivo, objective pronoun. Então, é um pronome que existe para vir depois do verbo. Então, asked me, asked us, asked them. Se for para usar aqui, vai ser um pronome objective and objective pronoun, ok? So, Jane asked me to water her plants. The principal wants all students to take the vocational test. And the president ordered the minister to resign immediately. Esse complemento, tá vendo? Pode ser um objeto, pode ser um advérbio de tempo, um advérbio de intensidade, um advérbio de modo. Esse complemento pode ser diferentes coisas. All right? And the last but not least, quando é que eu uso o base subjunctive versus infinitive? Quando é que eu uso um ou outro? Como eu falei, é uma questão de preferência. O subjuntivo, ele tem uma conotação um pouco mais educada, porque as pessoas, né, que estudam mais tendem a usá-lo mais. Mas não tem diferença de correção gramatical, eles são igualmente corretos. Não tem diferença de grau de formalidade, eles são equivalentes, alright? Então, vamos lá? My doctor advised me to drop some weight. Aqui eu tenho advise, eu tenho o meu verbo. Advised. Repare que aqui eu estou usando o pronome objeto, me. E o verbo, guys, ele está no infinitivo. Advise me to drop some weight. Here, I have the same idea being delivered. I am conveying the same message. Eu estou entregando, estou transmitindo a mesma mensagem, but I'm using different advice is the same. Let me use the same color. Okay. But from there, everything is a little bit different. Então, no lugar de usar o me, eu vou usar o that I. Lembrando que depois do that, aqui eu vou usar o I. E o verbo que eu vou usar, ele não está mais no infinitivo, ele já está no subjunctive. Ou seja, é parecido com o infinitivo, não tem o to, a gente chama ele de subjunctive, ok? Teacher, e essa frase aqui, como é que eu coloco ela na negativa? Let's see here. Eu acho que é uma das dúvidas que a maior parte dos alunos tem. The doctor asked, ó, igual lá, asked. Aqui vem o nosso, essa pessoa, né, que tem o me, aqui já tem o that e o I, that I. Para negar, eu vou usar o not. Como eu falei, o not é o mais usado para negar verbos. Então, not. So, the doctor asked me not. The doctor asked that I not. Agora, depois, vem os meus verbinhos, né? Aqui, o to drink. Ou seja, parecido com esse aqui. A gente está no infinitivo. And here, our beloved subjunctive, nosso subjuntivo, né? Ele é parecido com esse daqui. E aqui a ideia que está sendo entregue é a mesma. Alright? Remember, lembre-se, subjuntivo, ele é muito usado para falar de coisas que você quer, que você acha, que você espera, que você recomenda, que alguém ou alguma coisa faça você ou qualquer outra pessoa. Então, que se recomenda, pede, aconselha que outros façam. Okay? O subjuntivo é para tratar desses que outros vão fazer. Alright? Bom, agora que a gente já viu, lembrando que isso aqui é uma videoaula, então quem manda é você. Você pode me pausar, você pode voltar, você pode assistir de novo. Se você ficar com alguma dúvida, você pode me mandar uma mensagem, que essa é a minha message. So, I'm going to jump into the correction
of the exercises. This is the consolidation from lesson 4, okay? This first part here is the use of wish. This is also a forma subjunctive. Essa também é uma forma do subjuntivo, quando, né, eu quero expressar trabalhando junto com wish. Falando especificamente do verbo to be, nesse caso aqui, quando eu estou falando de desejos ou vontades, coisas que eu quero que aconteçam no presente, deixa eu abaixar um negócio aqui para eu poder anotar. Vamos lá. Então, o wish, estou falando de coisas que eu gostaria que fossem diferentes, que acontecessem de uma forma diferente no presente, tá? Eu vou usar verb in the past, because the English is a wonderful language, ok? Então, por exemplo, eu quero dizer que eu queria que meu aluno tivesse terminado a atividade. I wish my student finished all activities. Então, eu queria que meus alunos terminassem todas as atividades. Eu queria que eles fizessem isso agora, no presente, mas eu uso o verbo no passado. Mary wishes. Oh my God. Her parents trusted her more. Então, a Mary, ela queria que os pais confiassem mais nela no presente, mas o verbo vai ficar sempre no passado. Ok, guys? Parece, eu sei, meio contraintuitivo, mas não sei se você quer assim, então é assim. In English, it is like that, alright? Bom, e aí vem um outro porém. Nesse caso, quando eu estou usando o verbo to be, e vocês vão observar aqui que são todos. Então, o Ted, quando ele fala I'm not athletic, I'm too shy, I'm not popular with girls, I'm too short. Então, em todo tempo, ele está usando o verbo to be, e a mãe é a mesma coisa. He is too shy, he is unhappy, he's very impatient, his self-esteem is so low. Então, todo o tempo usando o verbo to be. No caso do wish, se repete a mesma coisa que já acontecia lá no if. Lembra quando a gente reviu lá no comecinho da quarentena, parece que foi há 1000 anos atrás, os usos do wish? Eu vou usar o were for all subjects. Então, não importa quem seja, a gente sabe que a conjugação do verbo to be é I was, you were, he, she, it. Was, we, you and they were. Mas aqui nesse caso, especificamente, eu vou usar I were, you were, he were, she were, it were, we, e aqui já fica mais natural, né? Were, they were. Então, para todas as pessoas verbais, eu vou usar sempre were. Quando eu estou trabalhando assim, com esse tipo de frase, com wish, né, falando de desejos ou coisas que você gostaria que fossem diferentes no presente, ok? Então, se for um verbo que não seja o verbo to be, o verbo vai ficar no passado, aqui. E se for o verbo to be, ele vai ficar nessa forma aqui, tá bom? Também é uma forma de subjuntivo, por isso que eles estão juntos, right? So here, Ted is complaining a lot. He's not satisfied with his life, his appearance, his whatever. Okay, so let's follow him. I'm not athletic. I'm too shy. I'm not popular with girls, and I'm too short. So Ted wishes he.
were athletic, were popular with girls, were smaller, were short. Teacher, cadê o shy? O shy vai aparecer aqui embaixo, porque o shy, tá vendo? Tem aqui e tem aqui. É uma coisa que os dois querem. Now the mother. He isn't happy. My son is too shy. He's very impatient. His self-esteem is so low. So his mother wishes you were happy, you were less impatient or more patient, the same thing. His self-esteem weren't so low or his self-esteem were higher. These are all different ways of giving the same idea, okay? And they both wish you weren't so shy or you were more outgoing or extroverted. Cool? Okay, very nice. Let's clear this up and go for exercise 2, where we are going to use the subjunctive case that we have just seen. So doctors recommended that we exercise regularly. Recommended that we, o verbo aqui vem no subjuntivo, que é o verbo no infinitivo sem o to. It is advisable that she... Teacher, mas aqui não tem verbo no subjuntivo, porque aqui tem ing, aqui tem o s, aqui tem o will. Tem sim. Esse verbo com ing, gente, ele tá aqui porque ele tá acompanhando o stop. E a gente já sabe que depois de stop, o verbo ganha ing. Agora, o stop em si, tá vendo? Ó, ele não tem s, ele não tem to, então ele tá no subjuntivo. See? So it is advisable that we stop doing high impact exercises. We suggested that he have a trainer. It would help prevent injuries. Teacher, hire também faz sentido, porque contratar, verdade, mas como aqui tem S e eu não posso usar verbo flexionado aqui eu vou usar o subjuntivo, have, ok? She advised us to buy that we wore or to wear appropriate running shoes. Aqui é onde está o theme. Ó, she advised that we wear. Se aqui fosse wear, o verbo aqui está no passado, wore é passado de wear, que é vestir, né? Se aqui fosse wear, esse aqui estaria ok, estaria certo. Aqui seria o that, we, né? That, somebody, e o verbo no subjuntivo. Não tem verbo no subjuntivo aqui, ok? To wear, tá faltando o quê? Tá faltando o objeto do verbo. Cadê? Avisou, desculpa, aconselhou que quem fizesse tal coisa. Advise é um verbo que pede o objeto. Então, she advised us to buy appropriate running shoes. It is necessary the candidates in good shape. E agora, teacher, verb to be, posso usar were, porque lá no exercício de cima eu usei were? Não, aqui não tem wish, então aqui não é a mesma coisa de lá de cima. Are, porque candidates está no plural, então é are. Não, porque aqui eu uso subjuntivo, e subjuntivo é verbo infinitivo sem to. Então, verbo infinitivo sem to é be. Teacher, fica muito esquisita essa frase. Eu concordo, aceito a sua opinião. Porém, but, in English, we'll do it like this, all right? Gary insisted that the school gym complete renovation to ensure student safety. Undergoes. Por quê? Porque tem S aqui, se o verbo está flexionado, está no presente, não. Underwent é o passado, o verbo também está flexionado. Então, undergo. Alright? Então, o subjuntivo, o problema dele é que ele parece contraintuitivo quando a gente pensa nele em português. Mas se você não pensar nele em português, você vê que é bem fácil. Você não tem que estar mexendo em verbo, você não tem que estar... É o verbo infinitivo sem o to. Não tem que memorizar nada, coisa linda. Very, very nice indeed. Okay? Fine? Now let's go to letter B.
Às vezes me vem parecendo que eu me enrolei com alguma coisa aqui, tem alguma coisa na frente, alguma coisa. Oh my God, this is nice, ok? Lá. The text, ok? Esses textos eu nunca vou ler com vocês, porque é muito importante que vocês vão criando seu hábito de leitura, de fazer ali sua, como é que chama? Sua lista de vocabulário. Então, eu nunca vou ler os textos com vocês, ok? What is this about? What is the best title? My workout routine. Então, ele chega aqui, ele fala que ele chega, o que ele faz, alright? Então, my workout routine. Read the passage again and mark the statements true or false. This person lacks self-discipline. False. He goes to the gym every day at 6. The first thing this person does at the gym is to use the treadmill. False. This person's preferences aren't different from most gym goers. True. So what he does is what most people do. This person almost never changes exercise. False. He changes them periodically. This person exercises the lower and upper parts of the body. True. So he will never become this popsicle man. Homem picolé que malha em cima e embaixo perna. Okay? This person doesn't do aerobics. False. This person doesn't think it's time he hired a personal trainer. True. Okay. He doesn't want a personal trainer. And going to the gym is a hobby for this person. False. Okay. He takes this thing seriously. It's no hobby. It's something that for him is necessary. And the writing, vocês estão me devendo um bocado de trabalho escrito, quero ver como é que vai ser isso depois. Quem não exercita a escrita depois tem dificuldade para escrever o projeto, aí fica chorando, aí não é a teacher que é malvada, vocês não estão treinando. So, choose one of the topics and write a short text, at least 100 words, so it's indeed very short. The importance of physical education classes in school. You all, I remember when we discussed this, everybody said it was very important. Why? Why is it important? How we can avoid injuries? Injuries são lesões, okay, guys? Então, injuries while doing physical exercises, what we can do to avoid them. And do you agree that the person in passage C is not a fitness freak? If you do, why? Okay, I don't like this kind of text very much. You're not here to judge other people, but all right. So guys, I hope everything is clear. Don't overthink it. Então não fique pensando, meu Deus, eu vou ficar agora. E não pense demais, né? Vão exercitando e como eu falo para vocês sempre, o exercício, repetição, você fazer várias vezes é seu melhor amigo. Então quanto mais você usar, mais natural vai ficar para você. Alright? Bye bye. See you soon.